Muito boa tarde. Vamos lá, né? Último dia da semana, todo mundo já louco para terminar, dá 4 horas, 5 horas, né, para finalizar. Então, hoje a gente vai falar, vou só fazer uma pincelada do que a gente viu na última aula sobre o Estado moderno, e aí a gente vai iniciar nosso primeiro filósofo contratualista, né, que é o Hobbes, Thomas Hobbes. Se der tempo, acredito que não, mas aí a gente inicia John Locke, mas eu sempre gosto de trabalhar fazendo comparações por uma questão didática, tá bom? Porque acaba que a maneira como a gente foi educado, quando a gente compara, a gente consegue lembrar, né, o que o outro apresentou e o que o outro não apresentou, assim como eu tenho feito nas outras unidades, na unidade 1 e na unidade 2. Tá? Então, a gente vai começar a série de filósofos que são considerados contratualistas, e são os formadores, né, do que a gente entende por Estado civil, seja Estado moderno, e quais são essas características. E eles vão romper, como já foi dito na aula passada, com toda uma tradição aristotélica, que vem, de certa forma, desde o período antigo até o fim do período medieval, essa característica de que o animal é um ser, que o homem, né, é um animal político e que naturalmente não tinha como escapar, o Estado deveria aparecer, né? O homem só se torna, como vai dizer Aristóteles, e isso vai ser apresentado nos outros autores posteriores a Aristóteles, lembrando que não tem só Tomás de Aquino e Santo Agostinho, é só um compilado que a gente tem que decidir que autores trabalhar nesse mínimo tempo que nós temos. E o Aristóteles vai apresentar, de certa forma, que o homem ele só se desenvolve todas as suas capacidades quando está em sociedade. Então, naturalmente, ele vai desenvolver. E vem justamente contrapor essa hipótese aristotélica, falando que isso não é natural, porque não se percebe isso, por exemplo, no reino animal, né? No caso os animais não seres humanos. E aí a gente vai ver aqui o primeiro vai ter algumas coisas em comum, por exemplo, o conceito de justnaturalismo, mas ele vai ser redefinido. Hoje começou cedo, gente, convite para as festas, né? Ou é político. Vai ser redefinido nesse conceito de justnaturalismo, porque não vai ser mais vinculada àquela ideia que o homem é naturalmente virtuoso, mas sim a ideia de que essa razão, esse natural, esse justo natural vai ser pautado na razão. O que é natural é o fato do homem ter um instrumento que possibilita ele, o que a gente gosta de falar, racionalizar ou raciocinar, fazer inferência que possa justificar por exemplo, determinadas leis, por exemplo, ou direitos subjetivos. Tá? Diferente, por exemplo, como vai dizer Tom Hobbes, você não vai ver uma negociação no reino animal, né? Ele vai dizer, mesmo em animais que apresentam uma característica, como, por exemplo, as abelhas e assim diante, mas ele vai falar que a gente tem algo comum, que é aquele logos que já se apresenta na filosofia ocidental, quando está estudando lá os pré-socráticos, né? A questão do logos. Então, vai ser essa razão que é natural. Então, quando o homem se utiliza dessa razão para fundamentar suas leis, então ele é um juiz naturalista, né? Então, lembrar também nesse período, como a gente já havia conversado na aula passada, é que o empirismo ele vai, de certa forma, ganhar mais voz, né? A ciência, ela se apresenta desta forma. Quais são as concepções filosóficas que vão pautar a ciência? Empirismo, né, ele ganha força, né, desde a partir de Becker, que embora ele seja idealista, mas também vai ter essa concepção, mas Francis Bacon, né, o próprio Aristóteles tem uma concepção empirista, né, atua que até mesmo a própria física vai ficar muito tempo baseada nas concepções aristotélicas, mas aí a gente vai ter uma série de filósofos empiristas que vai tentar fundamentar o Estado, né, o Estado moderno, o Estado civil, a partir das concepções empiristas. Né? Assim como, por exemplo, nós tivemos na modernidade aquela ideia de enquadrar as ciências humanas nas ciências, pegar as metodologias das ciências naturais, né, como física, química, biologia, e tentar que as ciências sociais e ciências humanas tivessem a mesma metodologia, fez parte, né, à toa que Conte chamava
quando ele vai apresentar sociologia, ele vai chamar de física social. Quando se percebeu que eram objetos de estudo diferentes, que de fato precisaria de metodologias diferentes, se passou um tempo para isso. Então, também não vai ser diferente no campo político, né? Eu vou querer, de certa forma, tornar a própria política uma ciência, né? Atuar que a gente tem ciência política e temos filosofia política. São áreas de estudo diferentes, embora elas possam dialogar. Mas a ideia, de certa forma, é apresentar um mecanismo, né? Quando a gente fala de ciência, a gente já lembra, né? Mecânico, aquilo que, de certa forma, a gente possa ter um controle sobre aquilo que está sendo dado, né? Ou então entender como é que se dá essa máquina. Tá? Então, entender como é que se dá essa máquina que a gente chama de sociedade. Então, a gente vai perceber que, né, para garantir esse, diferente, por exemplo, dos antigos e dos medievais, eles estão pautados na mesma questão. Como é que eu vou fazer, de certa forma, dentro de uma sociedade, se convença, por exemplo, que isso é um direito, né, por exemplo, natural, ou seja, direito de todos daquela que faz parte daquela sociedade, mesmo que seja para formular uma desigualdade, por exemplo, como a gente vai ver aqui posteriormente. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso justificar, né? E isso não foi feito nos filósofos antigos. Eles não justificaram, eles acreditavam na ideia do costume, da virtude, da natureza humana e assim em diante. Né? Quem vai tentar fundamentar o porquê que, por exemplo, a vida, por exemplo, você pode falar, mas isso não é óbvio? Depende, não é óbvio. Se você for ver algumas culturas, a vida não é uma propriedade, não é um direito natural, por exemplo. Então, como é que eu poderia justificar isso por meio da razão? Convidar os outros a racionalizar aquilo e falar, por exemplo, que o direito, como a vida, como a liberdade ou a propriedade privada, vocês podem pensar em coisas que, por exemplo, para vocês deveriam ser um direito natural. Você não vê na nossa sociedade que não é assim, como direito à saúde, por exemplo, direito à educação, enfim, vocês podem pensar uma série de coisas como exemplo, mas como é que eu posso mostrar para as pessoas, né, vamos tentar aqui no diálogo que está sendo apresentado, que isso é um direito natural, isso é um direito natural, é um direito de todos, e é diferente de um direito que vai ser estabelecido de uma negociação, por exemplo. É direito natural à vida, mas não é direito natural que eu tenho que te dar educação. Vai depender de como. Então, é sobre isso que eles estão discutindo, né? Então, por isso que eles vão falar que esse justnaturalismo não é baseado na virtude, ou baseado em um divino, né? Que, de certa forma, vai garantir, querendo ou não, que uma hora as coisas se encaixam da forma que tem que ser. Mas é na razão. Então, se, por exemplo, o direito positivo não for pautado na razão, no convite de racionalidade, né, não vai, de certa forma, garantir nem esses direitos básicos, tá? No qual alguns autores vão discutir aqui. Lembrando, né, que quando a gente fala de direito natural, não quer dizer, como todos os autores vão falar, que todas as leis que estão no direito positivo têm que ser direito natural. Tá? O que eles querem garantir quando tiver a formação do Estado, quais são os direitos básicos, porque se é um contrato, você vai ter que entrar em um contrato, você quer o quê? Você quer que, de certa forma, o que eu estou assinando e quais são os meus direitos e os meus deveres. Então, isso não quer dizer que todas as leis pautadas naquele ordenamento jurídico são direitos naturais. Mas quais são os motivos, quais são as origens e o fundamento de eu, por exemplo, formar um Estado nacional e ter pessoas que entram nesse contrato. O que vai fazer com que as pessoas permaneçam nesse contrato. E aí, o que faz, por exemplo, uma sociedade não explodir. Só um minutinho, gente. Certo? Vamos lá. Vou mudar aqui, já mudei de slide, não mudou aqui com vocês. Então, como tem, né, vários filósofos, como Thomas Hobbes e John Locke, como já foi citado na minha fala, eles vão justamente tentar fundamentar, né, que vão contribuir para esse novo modelo justnaturalista, que é diferente do modelo clássico. Tá? Eles vão tentar fundamentar, como tem aí embaixo no slide, qual é a origem, validação do Estado moderno. Por que eu vou ter que validar? Eu preciso, né? Você precisa, de certa forma, é por isso que eles vão ter, todos esses autores,
tirando Kant, não que eu lembre, né, nas minhas leituras. Todos eles vão fazer o exercício, como eu comentei na aula passada, de tentar entender como que seria essa humanidade sem um Estado civil, como é que elas funcionariam. Primeiro que não teria sociedade. Quando a gente fala a palavra sociedade, já se parte do princípio de um Estado civil, né, ou de um Estado moderno. Então, como é que seria, né, essa vivência sem um conceito de Estado, sem ter um poder coercitivo, sem a ideia de contrato? Então, todos eles vão, de certa forma, tentar entender como é que seria esse funcionamento para justamente estabelecer direitos naturais, tá? E aí tem que lembrar todo o contexto histórico ao qual eles estão vivendo. O Robson, vivendo um período de várias guerras civis, tá? E aí vendo a possibilidade, de certa forma, da destituição de um Estado, e aí pensar como é que ele iria garantir segurança, segurança, obviamente, né? A autoproteção, como vocês vão perceber, a liberdade, já logo preocupado com a propriedade privada, que não é à toa também, contexto da Inglaterra, tá? Então, eles queriam, de certa forma, validar e chamar a sociedade para reconhecer, né? No caso, a sociedade não, né? Aqueles que, de certa forma, têm um poder, né? Poder aquisitivo, né? Que, de certa forma, vai gerenciar aquilo que viria a ser um Estado-nação. E aí eles vão, de certa forma, chamar, né? Para aí, a gente precisa ter um acordo, precisa... E como é que eu poderia validar isso? Então, eu preciso saber quais são os motivos de se manter um Estado. Você se perguntar o seguinte, né? Porque o Brasil é uma nação ou destituir essa nação? Se destituir e pensar, mas e se tenha por quê? Né? Tem alguma origem, algum ponto, alguma formação que me garante falar, eu preciso, né, de certa forma, viver aí, né, dentro dessa concepção de Estado civil. E aí, como eu mencionei na aula passada, quando a gente fala de Estado civil, é um conceito bem localizado, né, ocidente, né, das características como, por exemplo, a gente vai ver aqui. Então, é um movimento que não que está acontecendo em todo o canto do planeta. É um movimento, vamos dizer assim, essa ideia, esse conceito de Estado, ou a busca por, de certa forma, fazer demarcação territorial, um Estado de direito, coordenamento jurídico, né, ter instituições, ter representantes, não, ter representantes que, de certa forma, como vai dizer Locke, ser o terceiro membro que vai fazer esse equilíbrio entre a sociedade civil e o Estado, e entre, né, a própria sociedade civil, entre as pessoas dessa sociedade. Então, eles vão justamente tentar apresentar, pelo menos, direitos básicos, e aí, depois desses direitos básicos, como todos eles vão colocar, dependendo do tipo de regime político que eles vão estabelecer, outras leis a partir dessas convivências, mas os básicos, como são naturais, eles devem ser direitos de todos. E aí a gente tem uma mudança, porque a partir do momento do Estado moderno, todo mundo passa a ser igual perante a lei, tá? Pelo menos, né, na concepção como está lá aqui também na nossa Constituição. Diferente, por exemplo, do período medieval e do período antigo, porque embora tinha um Estado de Direito, mas quem era nobre era como tivesse outra legislação, quem era escravo outra, quem era plebe outra, e assim em diante. Agora todo mundo fica, né, no mesmo patamar. Todos eles precisam, de certa forma, do estabelecimento desse contrato. Então, se, por exemplo, você não é beneficiado nesse contrato, não tem um porquê você permanecer nele. E aí você pode, por exemplo, gerar um conflito no qual possa destituir aquele Estado-nação. Então, tudo isso vai ter, de certa forma, discutido, né, por esses autores, acaba sendo uma filosofia política, mas porque justamente todos eles, para falar de direito, vão só falar de direito vinculado à ideia de um Estado moderno. Tá? Tranquilo, gente? Deixa eu ver aqui. Sim, professora. Obrigada. Esse mundo aqui. Eu não lembro se eu apresentei esses pontos para vocês, mas é apenas uma retomada para vocês perceberem que tem uma linha tênue, né? Embora tenha uma ruptura, as principais características do estado de natureza desenvolvida pelo
pelo modelo, né, justnaturalista são os seguintes. Então, qual vai ser essas mudanças? O ponto de partida, né, da análise do modelo justnaturalista é o estado de natureza. Tá? Então, todos eles, tá, vão partir do pressuposto que como é que seria a vida do ser humano no estado de natureza. Tanto que eu acredito que eu tenha comentado com vocês que antes deles apresentarem uma filosofia política, eles vão apresentar uma epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento, tá? Porque eles precisavam entender primeiro qual é a natureza do homem, por isso que, por exemplo, todos eles vão tentar entender qual é essa natureza do homem, só que já fazia isso, né? Entender o funcionamento dessa natureza. A gente vai ter, por exemplo, Thomas Hobbes aqui, o homem é egoísta, é um átomo de egoísmo, né? Já vamos ver lá Rousseau dizendo que não, que o homem não é esse átomo de egoísmo. Já Locke lá intermediário, né? Café com açúcar, café com leite, ali intermediário dessa natureza humana. Mas, ao mesmo tempo, quando eles vão falar dessa natureza humana, eles vão apresentar justamente que o homem é aquilo que ele, né? Aquele que ele vivencia, tá? Por isso, você vai perceber que todos eles têm como esse empirismo. Eles vão, de certa forma, óbvio que tem autores que vão ser racionalistas, mas não vão ser aqueles que vão ganhar, vamos dizer assim, mídia, né? E, assim, no sentido de que são autores que, de certa forma, fizeram diferença no seu Estado-nação, como John Locke fez na Inglaterra, por exemplo, como Kant fez na Prússia, né? Que faz com que até a gente hoje esteja estudando eles, porque eles são base de outros, né? De outros Estados-nação. Então, a gente vai ver ali essa característica comum do estado de natureza, onde tentar entender como o homem se comporta é um experimento mental, não tem como fazer, né, igual tentar, como faz o Tarzan, né, que bota lá que o menino lá, e aí vê como é que ele iria se comportar e ver como seria o estado dele de natureza. É óbvio que ali é pensar sem o estado civil, como é que se daria, se, por exemplo, se teria formação de família, ou seria, não, e como é que se daria, e tentar entender isso. A partir do momento que se entender esse estado de natureza, garantir, né, por exemplo, o que faz o homem querer sair desse estado de natureza e ir para um estado civil. Então, é essas garantias que tem que se ficar, tem que ser firmada num direito positivo, tá? Porque senão é como perguntar o que vale a pena. E cada um vai, de certa forma, desenvolver teorias diferentes a partir disso, tá? Que é um estado que os seres humanos não desenvolviam relações políticas, ou seja, domínio e submissão entre si. Então, é nesse momento que a gente tem a igualdade e a liberdade da maneira lato, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando chegar em Hobbes. O segundo ponto, a natureza se contrapõe ao estado político, tá? Sendo este último uma antítese do primeiro, então, oposto. Seu surgimento deriva das deficiências congênitas do estado natural, que tornam impossível a convivência humana pacífica. Então, o primeiro nome já fala, né, eles são contratualistas. Então, vamos justamente falar que o Estado moderno, esse Estado político, é simplesmente uma invenção humana. Não tem nada de natural, tá? Pelo contrário. Então, se é um contrato, a maneira é um contrato, quem vai articular, né? Como é que vai gerenciar aquele território a partir de um Estado, no caso geopolítico, vai ser justamente ali aqueles que fazem parte desse contrato, tá? Que, como ele vai falar, né, que vai surgir justamente dessas deficiências conjuntas do estado de natureza, né? Poxa, tem alguma coisa que não está me agradando nesse estado de natureza. Peraí, aqui, eu quero esse pedaço de terra, só um exemplo, né? Não precisa ser um pedaço de terra. O outro também quer, como é que a gente vai fazer? Se não tem, por exemplo, a ideia de um Estado que possa falar, olha, esse aqui é dele, esse aqui não, esse aqui é seu, esse aqui é dele. Ou, por exemplo, a ideia de possuir determinados bens. Como é que você vai possuir determinados bens se você não está em um Estado político, tá? De acordo com esses autores, não seria possível, certo? Já que a ideia de coletividade no Estado moderno ela vai se romper. É daí que vai surgir aquela ideia que trabalho dignifica a vida, por exemplo, ou a ideia da competitividade, da meritocracia, individualismo, né? E aí vai rompendo com aquela ideia de comunidade, por exemplo, ou de coletividade, para um bem comum. Não,
você vai perceber que os primeiros autores é justamente você entrar em um estado para que você possa, de fato, determinadas coisas, ter bens, e que o outro, de certa forma, possa não usurpar aquilo de você. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que ter um poder, né, que possa, de certa forma, assegurar isso. E aí o poder é o Estado. Terceiro ponto, o estado de natureza é composto somente por indivíduos isolados. Isso é uma suposição, tá? Logo, por exemplo, não isolados no sentido, ele vai dizer, né, que provavelmente existem grupos, famílias nômades, né? E, de certa forma, se a gente for ver o que nesse período, né, o continente africano e o continente americano não se vivia, né, indivíduos isolados dessa maneira. Mas é assim que eles colocam, né, nos seus textos, para, de certa forma, tentar apresentar, né, e convencer sobre a validação que a melhor maneira de se viver dentro na experiência com o outro é a partir do conceito de Estado moderno e de Estado civil. Tá? São associados entre si, mas que podem estabelecer sociedades simples com a família, por exemplo, tá? Pequenos grupos e assim diante. Quarto, os indivíduos que compõem o estado de natureza são livres e iguais entre si, tá? Por que eles são livres e iguais entre si? O Hobbes vai ficar muito nesse ponto, tá? Porque, por exemplo, se não existe um estado civil, um estado político, tá? Não tem a ideia de propriedade, então tudo pertence a todos. Você não pode chegar, isso aqui pertence a mim. Por que pertence a você? Tá? Então, aquela ideia de igualdade, aquela igualdade ingênua do senso comum, ou aquela ideia de liberdade que a gente tem, o que é ser livre? É fazer o que eu quero fazer e pronto. Sem liberdade de dever. É no Estado moderno, esse conceito. Ou no Estado moderno, no Estado de natureza. Por quê? Porque, de fato, por exemplo, você pode exercer sua liberdade da forma que você quiser. Todos. Porque não vai ter ninguém que vai, de certa forma, dizer, olha, isso que você fez é um crime, porque a ideia de crime, ela vem junto com a não obediência a um Estado de direito. Então, de fato, num Estado de natureza, todo mundo é livre e igual. Agora, como vai dizer Hobbes, eu convido a você a refletir se isso é bom, dentro do Estado de natureza, sem ter nenhum tipo de força coercitiva para, de certa forma, né, gerenciar essa liberdade, essa igualdade. Vamos ver aí como é que eles vão desenvolver isso, tá bom? E aí vocês vão perceber que todos eles vão falar dessa relação de liberdade e igualdade pautada no que eles entendem como natureza humana, tá? Como Hobbes entende que a natureza é egoísta, ele vai dizer que essa liberdade vai ser exercida da pior maneira possível. Tanto que ele dá aquela ideia, né, que o homem é o lobo do homem, assim em diante, como eu já comentei com vocês. Então, no estado de natureza, reinam a liberdade e a igualdade. O que, por exemplo, algumas pessoas, quando for ler, talvez direto Hobbes, possam estranhar, né? Porque você, por exemplo, hoje fala muito sobre isso. Ah, eu quero igualdade, eu quero liberdade. E aí você percebe que eles falam dessas características de liberdade e igualdade no estado de natureza e não no estado civil. Né? O estado civil que garante a desigualdade. O estado civil que garante para você essa não totalidade de sua liberdade. E aí você fica confuso. Poxa, como assim? Então, vamos ver como é que eles vão desenvolver. Quinto, a passagem do estado de natureza para o estado político ocorre por meio de convenções, por isso são contratualistas, tá? Não tem nada de natureza, é a razão que vai racionalizar todas essas nossas experiências que a gente tem, né? Então, o justnaturalismo quando eu uso a razão como instrumento para o saber, não é algo inato, como, por exemplo, Leibniz ou Descartes apresentavam sobre determinadas teorias, sobre suas teorias. E aí o Estado político é, portanto, uma criação artificial dos seres humanos. Então, o homem no Estado civil, para Hobbes, tá? Ele é um homem artificial, não um homem natural. Até fala, imagina, né, um homem natural em sociedade vai ser uma catástrofe, vai ser guerra sempre, que também é um contrassenso, né? A gente está
vivendo diversas guerras hoje no Estado civil, né? Então, é repensar esse conceito que o Ocidente, que a Europa colocou de civilização. É civilização sempre em comparação a ele, né? Porque se você for pegar o conceito do que eles entendem e levar e voltar esse conceito para eles, você percebe que também não tem em si o que a gente tem de possibilidade. Então, é sempre ter um olhar reflexivo, né, também sobre isso, porque a ideia aqui do Ocidente, do que eles estão apresentando, é mostrar uma superioridade cultural, né, justamente para fomentar a expansão territorial e dar conta, né, de outras descobertas e ter posse mediante a territórios que não são dentro do continente, né, europeu, certo? Sexto, é o consentimento dos contratantes a única fonte de legitimidade da sociedade política. Tá? Então, se os contratantes não tivessem consentimento, não vai ter não vai ter uma legitimidade política, uma legitimidade que a gente até viu. Não, vocês falaram, não, agora estou em dúvida. Enfim, quando eu dei filosofia geral política, a gente até trabalhou essas questões, né? O que vai legitimar, de certa forma, uma sociedade? Então, por exemplo, se aquela sociedade, de certa forma, não tiver o consentimento dela, essa sociedade não é legitimada pela pessoa e pode causar uma série de conflitos sociais, né? Então, digamos que alguém fique revoltado aí, rasga o seu CPF e assim diante, você deixa de existir para o Estado, assim como também, né, o próprio Estado deixa de existir para você em determinadas categorias, né, determinados benefícios que você possa vir a ter. Mas se você, por exemplo, é, digamos que mais da metade da população acabe por, de certa forma, não legitimar esse Estado, vai gerar uma guerra civil e que pode colocar, né, toda esse Estado de Direito à tona, né? Então, é isso que eu estou falando. Se não tiver o consentimento dos contratantes, não tem a legitimidade da sociedade política. Então, a maneira de legitimar é justamente ter esse consentimento. Tanto quando você nasce, você faz o que seus pais fazem para você na certidão de nascimento, tá? Hoje estou aqui, agora Estado, eu cumpri meus direitos, você cumpre também os seus. Então, é um consentimento, é um contrato, tá? Você agora vai passar a ser visto, né? Você entra, você agora é notificado. Então, há o consentimento daquela sociedade. Modelo tradicional. Então, o modelo tradicional, né, do Estado moderno. Então, eu apresentei o atual, né, e agora vou apresentar o que seria o que a gente viu até então, né, com Aristóteles e com os medievais, para vocês perceberem a sutileza das mudanças, porque tudo que é no processo histórico, ele vai mudando sutilmente, né, isso não foi de uma hora para outra. A gente acaba pulando o contexto histórico, senão a gente acaba não indo, né, não consegue adiantar algumas coisas. Mas é sempre bom, quando vocês estiverem estudando esses autores, tentar fazer um esforcinho para associar o que vocês lembram um pouco sobre história geral, né? Ver o período e ver o que estava acontecendo de modo, né, no mundo. Você vai perceber que todos esses filósofos estão preocupados, né, com que, né, no caso, dentro das suas experiências, né, como cidadão, estão tentando, de certa forma, dar uma resposta àquilo que eles estavam vivendo politicamente, né, seja favorecendo eles mesmos, dentro das suas condições, tá? Mas eles não estão pensando isso de maneira aleatória, né? Eles estão pensando dentro das suas questões sociais existentes daquele período. Então, a gente tem aqui o modelo tradicional, que foi o que a gente viu, né, na unidade 1 e na unidade 2. Com o surgimento do Estado moderno, a doutrina política que legitimava o Estado antigo e medieval era fundamentada em Aristóteles, né? Então, o pessoal ficou meio que preguicinha aí de desenvolver outras teorias, ficou ali só renovando o que Aristóteles apresentava, inclusive nas ciências, né? Tanto na biologia, como na medicina, Então, apenas foram fazendo atualizações desse fundamento, né? E como Aristóteles é considerado uma enciclopédia, né, ambulante, onde todos os assuntos ele estava ali envolvido. Gente, mudou aqui para mim.
E aí, pegando aqui uma citação do Norberto Bobbio, né, as principais características do modelo aristotélico, que é o que vai seguir durante esses dois períodos. A gente vai ver o ponto de partida do modelo, não é um estado de natureza associal e apolítico, mas a sociedade natural original, né, como eu falei, aquela ideia de que o homem é político naturalmente. Isso vai ser desmistificado, vai ser Thomas Hobbes vai ser o primeiro a se contrapor a essa teoria aristotélica. Entre essa sociedade rudimentar e a sociedade perfeita, o Estado existe uma continuidade que vai do Estado familiar ao Estado civil. Também isso não vai ser garantido. Gente, não está indo para vocês. Tá? Os seres humanos não viviam isolados, mas sempre grupos. Você já percebe que é o contrário do que eu coloquei anteriormente, né? Logo, o Estado deve ser concebido como uma grande família. Lembra que eu falava, né? Eles são bem, né, um conceito de humanidade bem romantizado. Embora também não seja, mas só para fazer uma comparação, né? Só é romantizado para quem é cidadão. Para quem não é cidadão, é um terror, né? Viver no período platônico, no período aristotélico, na sua concepção de política. Mas ele vê o Estado como uma grande família. Se um não estiver bem, ninguém está bem. No Estado moderno, não. Eu estou te garantindo determinadas coisas. Agora, se você não estiver bem, aí já é problema seu, vamos dizer assim. Tá bom? O quarto ponto, o Estado pré-político não é originalmente baseado na igualdade e na liberdade, mas na instituição guiada de modo hierárquico, como a gente percebeu, né? A gente vai ter ali Platão falando daquele sábio, né? Aristóteles também vai, embora presente a democracia, mas uma obediência sempre em quem está no poder, a relação de senhores e servos. E aí, no Estado moderno, a gente vai ter essa separação, porque a gente vai ter todo mundo igual perante a lei. O que precisa definir é o que vai estar na base desse contrato. Então, a passagem do Estado familiar para o Estado político não é feita por uma convenção entre as partes, mas é feito de causas naturais, de acordo com Aristóteles. Né? Não é uma convenção, como, por exemplo, no Estado moderno. Bom, o princípio que legitima a sociedade política não é o consentimento dos governadores, mas uma necessidade. E aí, de novo, né, isso vai ser rompido no Estado moderno. Todas as concepções. Tá? É como, por exemplo, está tudo errado, assim como aconteceu na ciência, né? Por isso a crise lá de René Descartes. Será que eu estou sentada aqui na mesa e o que eu estou copiando é verdadeiro? Então, ele usa do ceticismo hiperbólico, assim, o extremo do ceticismo, para tentar encontrar alguma coisa que ele possa garantir para ser verdadeiro, para poder ele continuar a fazer a ciência. Porque tudo que ele imagina, né, gente, você, por exemplo, imagina que tudo que você estudou, você acorda um dia e fala, olha, está tudo errado, tá? O modelo físico, né, a maneira como o mundo se organizou, está todo errado, biológico, fisicamente, tá? Então, imagina para quem era formado em física, matemática naquele período, falar, olha, está tudo errado, precisamos estudar, retomar do zero, porque toda a maneira como a gente fez a nossa cosmologia, ela se fundamentou de maneira errada, e também se utilizava a matemática, né? Não era, se você for pegar os textos, tá, dos autores, todos eles tinham matemática, então, o que foi que aconteceu? Então, por isso, se pensar em metodologias específicas para cada disciplina. Isso também aconteceu na política. Então, você percebe que eles não separam as coisas assim, nos seus estudos. Né? Ah, peraí, será que ciência e política não conversam? Pelo contrário. Se a gente hoje fala de ciência, é porque teve política. Tá? A ciência ela não sobrevive sem a política. E vice-versa também. Tá? A ciência só é possível se, de certa forma, tiver respaldo ali, garantia, né, de um Estado de Direito, de um Estado político. Então, a própria ciência ela não é neutra, ela justamente ela é imparcial, porque as ciências eles são garantidos a partir dos interesses daquele Estado. O princípio que legitima a sociedade política não é o consentimento dos governadores, mas uma necessidade ali, tá? E aí, dada essa abordagem inicial, vamos ao nosso filósofo principal de hoje, né? Que é Thomas Hobbes, tá?
que é Thomas Hobbes. Peguei aqui uma frase que, de certa forma, sintetiza todo o pensamento dele, assim, sintetiza o pensamento dele mediante a disciplina que eu estou ministrando, tá? Como eu falei, por exemplo, ele é matemático, né? E ele tem ali toda uma obra voltada para epistemologia, né? Que, inclusive, é bem interessante. Como eu falei, ele é empirista, e ele vai levar isso para a sua área política. Então, as leis que ele faz como direito natural, ele vai fazer em forma de dedução. Como a gente sabe, a matemática ela é dedutiva, você não descobre nada em matemática, você simplesmente torna visível para aquele que talvez não entenda sobre matemática, né? Então, quando o professor manda você fazer um cálculo de matemática, você não inventou o resultado, você descobriu, você apresentou, né? Se for pegar um número bem simples, né? 2 mais 2 igual a 4, você deduziu o 4. Mas aquele 4 já estava contido no 2, no operador de soma e naquele 2, tá? Então, é só você pensar em um argumento válido também. A conclusão já está contida nas relações da premissa. E é isso que ele vai fazer. Ele vai racionalizar, né, determinados comportamentos. Ele vai pegar uma coisa bem básica, o que se perguntar o porquê que o homem deixa seu estado de natureza, o que faz ele renunciar ao estado de natureza para ir para o estado político, e a partir disso fazer dedução natural. Né? Aí ele vai apresentar, como a gente vai ver tá, mas para garantir isso eu preciso de quê? Preciso disso e disso e disso. Então não é aleatório, né? Tipo, tem que ser assim porque tem que ser assim. Ele tenta mostrar, né? Dá para discordar, né? Mas ele nos convida a um movimento de racionalizar. Você concorda comigo nisso? Tá certo. Então, se você concorda comigo nisso, você vai ter que concordar nesse outro ponto que eu vou colocar. Então, ele traz essa característica da matemática, que é uma dedução natural, para apresentar 19 leis. Eu não vou ler todas para vocês, vou ler só algumas para vocês perceberem a maneira como ele racionaliza. Então, são 19 leis básicas, mas isso quer dizer que não precisa de outras? Possa vir a precisar, mas é como ele está dizendo, eu tenho que garantir as que são naturais. O Hobbes tinha uma coisa engraçada, ele falava que um Estado com muitas leis daria grandes problemas, porque justamente ia ter confusão, né, de interpretações, de funções, por isso que ele acaba não, né, ele apresenta um modelo absolutista de Estado, né? Como ele coloca a natureza humana da maneira mais negativa possível, pessimista, então ele tenta a todo momento não colocar tantas pessoas no poder, né? Quando mais pessoas, mais difícil de administrar, na concepção hobbesiana. Isso é bem importante, que a parte do que eu falar agora é a partir de Hobbes, tá bom? E aí a frase, né? Qualquer governo é melhor que a ausência de governo. Tem até um ditado popular com isso, que agora não estou lembrando, mas de vez em quando, vamos falar, perto, como é, não sei, pior com ele, sim, um ditado popular, mas que, de certa forma, sintetiza, né? Ó, aquilo ali está me incomodando, mas sem ele as coisas ficam pior ainda. Então, qualquer forma de governo é melhor do que a ausência desse governo, para Hobbes, tá? O despotismo, né, a tirania, por pior que seja, é preferível ao mal maior da anarquia, da violência civil generalizada. E aí o contexto que ele estava vivenciando de várias guerras civis. E do medo permanente da morte violenta. Tá? Então, ele já sintetiza, né, qual vai ser o papel do direito. Tá? O papel do direito aí já, vocês vão perceber que está muito bem sintetizado aí por essa frase. Quando a gente chegar lá no finalzinho. Bom? Então, como eu tinha já dito anteriormente, a gente vai ter uma concepção de Estado moderno a partir de uma convenção, de um acordo, da razão humana, que eles vão negociar, né? Olha aí como os sofistas vêm com toda a força aí a concepção, tá? Mas aí lembrando, não é aleatório, né? Não é, por exemplo, como diria Protágoras, né? A partir daquele que está no poder, Protágoras não, para cima, tá? A própria razão humana faz com que todos aqueles seres humanos
percebam que aquilo é um direito natural, que é o que eu chamo de direito subjetivo. Não é objetivo ainda porque não está materializado. Tá? E o justnaturalismo, porque o que a gente tem em comum é a razão. Tá? Não existe, por exemplo, não vai ter aquela ideia, não, por exemplo, como posso dizer que os empiristas trazem, por exemplo, que não existe regras morais inatas, tá? Regras morais inatas já vêm com o homem. Essas regras morais, elas vão aparecendo em detrimento desse diálogo e dessa racionalização que o homem nos convida a ter quando tem um outro. Né? Então, você começa a estabelecer regras. Então, é você imaginar, por exemplo, se você mora em uma república, né, e você vai começar, né, com várias pessoas, né, você vai começar vamos estabelecer algumas regras, isso me chateou, não queria que acontecesse de novo, alguém concorda? Tá, concordo por quê? E aí você vai começando a, de certa forma, a fazer, a partir da razão, fazer acordos para que tenha uma boa convivência, né? E não só para um, mas para todos, para evitar. Então, é um consenso entre todos, mas a partir de, vamos imaginar, não, de sentar e ter um acordo, um contrato. Tá? Então, Thomas Hobbes possui como principal destaque em seus escritos, né, uma obra intitulada Leviatã, tá, que foi publicada no século XVII. Tá? E aí, depois eu posso até falar um pouco mais, você percebe que esse termo Leviatã é um termo bíblico, mas tem aí justamente vinculado também as características que ele vai dar sobre a natureza humana e o papel do estado de natureza. Gente, vocês estão conseguindo ouvir? Porque está tendo um barulho aqui, eu não sei se também interfere para... Obrigada. Porque às vezes para mim incomoda tanto, eu não sei como é que chega em cada um de vocês. Hobbes é reconhecido entre os pensadores, né, do justnaturalismo racional, tá? Como um teórico do poder soberano. Porque alguns podem perguntar, quando termina, né, de entender, Hobbes fala assim, mas ele parece tão medieval, um poder absolutista, onde é que está o poder dos súditos? Mas tem que lembrar o que caracteriza o Estado moderno, que é justamente a racionalização do que a gente determina como direito natural. Esse direito natural é dado porque acredita-se que existe um sábio, né, que vai perceber o bem e que ele sabe guiar aquela sociedade. Né? A gente percebe que Hobbes, como ele já lança o pressuposto que há realmente uma convenção. Que o Estado natural, inclusive, ele é o primeiro a falar, né, que o Estado civil não tem nada a ver com a ideia de que o homem ele é bom por natureza, que ele vive e se aperfeiçoa melhor em sociedade. Ele rompe com isso. Ele vai dizer, como está ali na citação, que a gente precisa de um Estado civil para controlar a selvageria do homem. De acordo com ele. Tá? Então, não tem nada de um homem natural. Né? Tem um homem artificial, polido, controlado por uma força que vai falar, eu preciso de um Estado que possa recorrer à força física. Tá? Porque precisa, de certa forma, aquele que não obedeceu o contrato ser punido ao ponto de ele falar assim, é melhor obedecer do que infringir uma lei. Porque também, se ele não ele perceber que ele possa infringir a lei, infringir ainda é melhor do que obedecer, ele vai desequilibrar aquela sociedade. Tá? Então, aí ele já se caracteriza como um dos primeiros, de certa forma, a teorizar e dar início ao que nós chamamos de Estado moderno. Né? Embora temos ali, lembra, né, fiz uma retomada, falei rapidinho de Maquiavel, porque ele já faz aquela separação entre ética e política. O Hobbes já vai apresentar ali a ideia de um soberano que vai ser escolhido pelos súditos, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas, ao mesmo tempo, se estabelece dentro de um contrato, né? Um contrato, né, o ordenamento jurídico, onde todo mundo tem que conhecer seus direitos e seus deveres naquele Estado. Isso, obrigada, Junara. Ruim com esse, pior sem esse. Tem um também de perto incomoda, de onde faz falta. Pode perceber que a semana por trás dessas frases é dizer, olha, tá ruim, pode piorar se não tiver isso, tá? Então, de certa forma, para ele, né, a anarquia deve ser evitada
a qualquer custo, por conta, e aí não é à toa que ele fala isso. O que é bom desses autores, vamos dizer assim, porque eu não concordo com nenhum deles, mas o que é bom desses autores é o seguinte: tudo que eles falam, eles não jogam assim no sentido, embora tem várias coisas que eles vão favorecer a sua cultura e ao continente a qual eles pertencem, mas eles tentam justificar o porquê que ele vai falar isso. Ele fala desta forma porque ele, primeiro, como eu falei, ele apresentou uma epistemologia, e aí você consegue entender o sistema político dele por conta de como ele fez a epistemologia dele empirista, né, apresentar lá. Vou falar aqui de maneira bem rapidinha para a gente entender. Mudou. De aula remota está acabando, como é que eu... Passou, gente? Passou. Para Hobbes, para Hobbes, o estado de natureza humano propicia o amplo uso da liberdade. Isso é bem interessante, ó, tá? Porque, às vezes, como eu falei, né, a gente tem aquela ideia que é que, por exemplo, como eu coloquei, né, que é o Estado civil que vai garantir ali. Na verdade, vai garantir a liberdade, mas o que eles estão falando é que essa liberdade do senso comum, que a gente acredita que seja a liberdade, né? Como eu falei, né? O que é liberdade? As pessoas geralmente entendem uma liberdade sem o comprometimento de dever. Por exemplo, você fala, você é livre para não fazer a prova. Aí, geralmente eu não falo assim, eu não sou livre não, porque se não fizer a prova eu fico reprovado, sabe? É um conceito de liberdade muito limitado, sabe? E aí o que acontece é muito parecido com esse conceito de liberdade que está natural. Por isso que ele vai dizer que vai gerar um estado de constante guerra, porque de fato todo mundo é livre de uma maneira lato, assim, de fato, aquilo que você pode fazer o que quiser, né? E não vai ter nenhum estado, nenhum poder superior para intervir naquilo. O outro que pode vir, né? Mas um poder superior, não. A gente vai ver como isso vai funcionar. Mas ele vai falar, no estado de natureza humano, propicia o amplo uso da liberdade, tá? Que passa a ser irrestrito, não tem norma, não tem, vamos dizer, não tem segurança pública, não tem nada no estado de natureza. Só tem você. É só você que vai cuidar da sua própria segurança. É isso que ele está dizendo. Então, assim também, vice-versa para o outro. Então, cada um pode fazer o amplo uso de sua liberdade, né? Ao ponto de uns lesarem e invadirem, prejudicarem aos outros, tá? Então, como não tem, né, um poder e você possa utilizar, você vai tendo, né? Essas pessoas do estado de natureza podem usurpar, prejudicar o outro e lesar o outro e nada vai acontecer, né? O que pode acontecer, mas é a briga entre dois, né? Entre essas duas pessoas desse estado de natureza, mas também não tem resultado nenhum, tá? Não tem questão de justiça e de injustiça, tá? Porque, como não tem nada que fale que o outro não possa, que, por exemplo, aí, como eu falei, a ideia de crime, a ideia de que você não pode prejudicar alguém, né, a ideia de uma liberdade com dever, não existe no estado de natureza. Tá? Então, não tem para quê, né, você deve obedecer determinados comportamentos morais, porque esses comportamentos morais, eles, para ser pelo menos na questão de consciência, eles precisam entrar em um acordo entre as pessoas, né, do estado de natureza, que aí no caso seria precífico. Não há um controle racional do homem no estado de natureza. Então, quer dizer, não há um controle racional, não há uma racionalidade dos comportamentos, né? Assim como também vai afirmar Locke, tá? E aí eu até separei aqui uma citação, só um minuto. Só um minutinho. Não sei nem se eu... Ah, não, acho que foi que fosse desse livro que eu estou lendo, mas é no texto do Bittar.
Só abrir aqui rapidinho, enquanto isso eu vou lendo aqui o outro slide, enquanto abre aqui no computador, que é no texto do Bittar, que vai ter uma citação falando sobre Hobbes. E detalhe, lá no texto do Bittar, ele coloca Locke primeiro e Hobbes depois. Eu prefiro trabalhar primeiro o Hobbes, por uma questão, eu acho muito mais didático, por conta da questão cronológica e do que ele está pensando, e depois Locke. Não sei qual foi, não sei o motivo, porque o Bittar preferiu fazer essa troca. Mas, enfim, não muda a proposta da disciplina. Então, um minutinho. Quando tu vai abrindo aqui o texto, eu vou abrindo aqui esse segundo slide. Contrariando toda a tradição aristotélica, Hobbes se distanciará da aceitação da hipótese, da hipótese de que o homem é um animal político por natureza, para encontrar em seu lugar uma outra. O saber de que o homem é um animal egoísta, ele via o ser humano, como eu falei, como um átomo de egoísmo. Ele não tem esperança na natureza humana, não. E é pelo fato de ele não confiar na natureza humana, é que ele tenta fechar com todas as brechas a possibilidade de não, de certa forma, deixar esse homem natural, né, sobreviver no estado civil. Tanto que ele vai falar, o homem no estado civil é esse homem artificial, que tem que ser polido, que tem que ser civilizado, que tem que ser controlado, né? E é por conta justamente porque, para ele, o homem é, frase típica, né, o lobo do próprio homem. Inclusive, ele vai falar que isso você não vê no estado de natureza. Alguns exemplos dele para vocês, do próprio Hobbes. De onde decorre a necessidade de evitar que a vida, tá, se instiga pela oposição de todos contra todos, o que se funda a importância do contrato criador do Estado. Então, aqui você já tem um motivo, de acordo com Hobbes, o motivo, a origem do Estado civil. Tá? Como ele estabelece que o homem é um animal egoísta, e para evitar, por exemplo, que o próprio homem entre em extinção, porque eles vão querer se matar, para ele o estado de natureza é um estado de guerra. É a mesma coisa para nós. Então, se alguém pegar um livro e está lá falando estado de guerra, é esse estado de natureza, que é o estado que antecede essa ideia de um estado civil. Tá? Imaginar que não tenha, né? Então, ele vai falar que, como esse homem é egoísta, e para evitar que se extinga, né, numa luta, então, se funda, aí se torna importante a ideia de um Estado. Então, o motivo, por exemplo, de você, no caso para Hobbes, de você fundar a origem é a segurança, é a autoproteção. Então, isso tem que ser garantido. Esse vai ser o fundamento básico de, por exemplo, para ele, de um ordenamento jurídico, a vida. Tá? O que faz, a gente tem outros, tá? Mas o principal é você estabelecer a sua segurança, a sua autossobrevivência. E sem esse estado civil, você não tem, você vive em um extremo constante medo, porque você não sabe se o outro vai ali e vai roubar o que você tem, se vai lhe matar, porque não tem nada que impeça isso. Então, o motivo para ele, a origem de um Estado civil, é a segurança, é a autoproteção, é a vida, é a base. Aí, depois, para garantir isso, aí ele vai estabelecer as outras regras, que a gente vai ver aqui, enquanto eu tento achar essa bendita citação. Só um minutinho. Eu não abri aqui, está mais lento do que... Tá, vou ler aqui para vocês e depois... O estado de natureza, né, há um estado de guerra, tá? De uns contra os outros. Tá? E o homem pode ser chamado de lobo do próprio homem. Ou seja, no lugar de atacar outras carniças, outros animais, né, como o lobo do próprio homem, o homem morde o próprio rabo.
acaba com seu próprio semelhante, aquele que poderia acabar por auxiliar, na caça, né? Isso se caçassem juntos contra terceiros, e não uns contra os outros, né? Ou seja, ele não racionaliza nesse estado de natureza, ele vai falar. Por isso, a preservação da espécie está condicionada pela criação de um pacto social. Se não tiver um pacto social, não vai ter a preservação da espécie, segundo ele. Sob a autoridade de um soberano, né, que vai, de certa forma, ser aquele que vai operar sobre esse Estado-nação, ou sobre esse Estado moderno, civil. Aquele que está acima de todos para evitar a guerra e a morte. Tudo que ele queria era isso, era a paz. Não é? A paz para ele e o Estado é para garantir isso, não ter guerra, não ter morte. As outras coisas aí poderiam não ser convenções, né? Eis o Estado nefasto de autodestruição em que os homens se colocam na leitura do estado de natureza pré-cívico, né, por Hobbes, ou seja, pré-sociedade civil. Então, você percebe que ele não tem nenhum tipo de esperança sobre a natureza humana. Tá? E aí, sim, a citação, que ele vai dizer o seguinte, para quem está com o texto, vou encontrar aqui, deixa eu dubitar mesmo, acho que eu já até coloquei na plataforma, se eu não coloquei, era para ter colocado. Vou pegar só o final, que é uma citação bem longa. Com isso, se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem, sem poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra. Tá? Nem falei a página, né, gente? Quem tiver contexto, talvez aí. Tá? É uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens, pois a guerra não consiste apenas na batalha, ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar a batalha é suficiente e conhecida. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, é uma citação de Hobbes, tá? Que vocês não podem entender aqui estado de guerra para ele, sempre aquele conceito de você estar guerreando mesmo, né? Sei lá, como vocês vejam nos filmes, né? E assim diante ali, o pessoal se matando. Ele está dizendo que estado de guerra, inclusive, é quando você, por exemplo, só você imaginar, só um exemplo, ao você, por exemplo, sair de casa, você tem medo de não voltar. Isso já é um estado de guerra para ele. Tá? Certo? Ou de quando, por exemplo, você deixar alguma coisa e você saber que talvez alguém possa não respeitar que aquilo ali tem um dono. Isso para ele é um estado de guerra. Certo? Porque você não está garantindo coisas básicas. Por isso que vai ter, né, o direito de ir e vir, por exemplo, direito à propriedade, como também vai garantir. Tá? Porque isso já é um motivo para você travar uma guerra com alguém. Tá? Então, esse para ele já é um estado de guerra. Quando você, por exemplo, não tem paz para dormir, se dormir, pronto. Tá? Pensa dentro do estado de natureza. Já é considerado um estado de guerra. Portanto, tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra e que todo homem é inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e sua própria invenção. Tá? Ou seja, a única proteção que o homem tem é a sua própria força. Quer dizer, imagina, né? Como é que eu vou garantir isso a partir de uma força que ele vai considerar biologicamente natural. Tá? Em uma tal situação, não há lugar para a indústria, e aí vem a questão econômica, porque nesse período também vai ter essa separação da política e da economia, mas a economia precisa, de certa forma, de um apoio político para ser gerenciado. Então, ele vai dizer o seguinte, no estado de natureza, não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso de mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Tá? Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover coisas que precisam de grandes forças. Não há conhecimento da face da terra, nem
e nem cômputo do tempo, nem letras, não há sociedade. Tá? Por quê? Porque se você for perceber, né, como é que a gente vai ter a ideia... Eita. Vocês vão ter... Peraí, gente, que eu não vou competir com o carro de som aqui, não. Como vocês vão ter, por exemplo, a ideia de indústria ou a ideia de comércio, se também não tem, por exemplo, uma política que garante essas negociações? Tá? Não tem como. Então, se você não tiver um pacto social, tá? Ele vai dizer, se você não tiver um Estado de Direito, nada disso é possível. Então, para ele, né, primeiro essa segurança, e a partir dessa segurança ele vai garantindo outras coisas, como a ascensão econômica, que você só vai poder ter se de fato tiver esse terceiro elemento que possa garantir isso. Tá? Então, porque, por exemplo, você imaginar que não tem um Estado civil e você constrói uma empresa, vamos dizer assim, uma indústria. Outro pode vir e pegar, por exemplo, né? Porque não tem ideia de posse, não tem nada no estado de natureza, como ele coloca, todo mundo é dono de tudo. Basta dizer que é, por exemplo, que eu sou o dono desse negócio bem aqui, porque tem ali todo um tipo de contrato social que me garante, né, a partir de uma nota fiscal, essa nota fiscal que é garantida pelo Estado, e assim diante, que isso aqui é meu. Se o Estado for extinguido, se alguém pegar isso aqui, eu não posso dizer que é meu. Tá? Então, até mesmo o conceito de posse só é possível em Estado civil, para esses autores, no caso, para Hobbes especificamente. Né? Gente, só um minuto novamente, por favor. Não, Marcela, ainda não, não foi isso não. Nem daria, porque por incrível que pareça é distante. Mas é porque, né, esses carros de som não respeitam, assim. Na verdade, né, aqui no Maranhão, no caso, há essa possibilidade de você estar distante, quadras, 3 quadras depois, mas mesmo assim escutar o que está lá, mas não dá tempo de eu sair correndo e esculhambar, não. Mas a vontade é grande, mas não dá, não. Não foi isso, não. Fui ver se minha mãe estava na rua. Eu me tranquei aqui, ela pode chegar. Foi isso, tá? Peço desculpa caso tenha desconcentrado vocês. Bom, a pessoa vira o meme, né? A professora enlouquecida na rua brigando com carro de som. Você já sabe, qualquer coisa fui eu, né? Já que eu não tenho isolamento acústico. Deixa eu ver aqui. Tá, calma. Hobbes não formula sobre a igualdade natural um juízo de valor positivo, tá? Então, para ele, para Hobbes, né, a igualdade foi justamente o problema no estado da natureza, no estado de natureza. Ela causa, né, justamente do estado de guerra, porque como todo mundo é dono igualmente de tudo, se você olhar o outro com mais do que você, o que você vai querer? Fazer confusão, vai querer tomar, né? Agora, quando você tem no Estado Civil que lhe garante, fala, se você não obedecer o espaço que ele conquistou, você vai ser punido, você vai ser preso, vai ter... Então, por exemplo, para ele, no estado de natureza, a igualdade não tem um valor positivo, tá? E aí, por isso que eu falei, muito atento para esse conceito de igualdade que é estabelecido no estado de natureza. Tá? Porque, por exemplo, não é aquele estado de natureza, pega aquele conceito, dá a cada um que é seu, né? Não quer dizer que todo mundo vai ter a mesma coisa. E aí, eu pegando uma outra citação que tem lá no livro do Bittar, vocês podem lá, que na verdade não é uma citação do Hobbes, mas uma citação do Bomba, que ele vai dizer o seguinte: mas, diferentemente dos teóricos do igualitarismo, Hobbes não formula sobre a igualdade um juízo de valor positivo. Ao contrário, considera a igualdade material dos homens, olha a palavra que ele usa, igualdade material, porque no estado de natureza é isso, todo mundo é dono de tudo. Aí também você tem que pensar, né, dono de quê? Aí precisa de uma maior abstração.
Mas a ideia é essa, você não pode ter posse porque todo mundo é dono de tudo. Tal como se verifica no estado de natureza, tá? Que torna intolerável a permanência daquele estado e obriga os homens a criar o estado civil, porque, assim, de certa forma, não teria paz e o homem viria em constante guerra, né? Seja em guerras de grupos familiares, assim, né? De pequenos grupos, que, de certa forma, quer aquele espaço, né? Se a gente for pensar o estado de natureza sem esse desenvolvimento de tecnologias e assim em diante. Então, ele não vê a igualdade como estado positivo. E aí, cadê, gente? Só um minutinho. Pois é, que só uma leitura de uma citação de Hobbes, que eu separei do livro Leviatã, que ele vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, considera uma inclinação geral de todo ser humano, aí está falando sobre a natureza humana, tá? Considera uma inclinação geral de todo ser humano para um perpétuo e incessante desejo de poder cada vez maior que somente cessa com a morte. Né? Sobre o homem, ele vai colocar. Ele vai dizer, o homem natural, outra coisa natural do homem é esse incessante desejo de poder, que só cessa com a morte. Então, precisa algo para controlar isso, né? Que é justamente esse estado de guerra, e aí vai ser esse estado civil. O fundamento da teoria política de Hobbes será, nesta dimensão, a existência de um Estado como artifício humano para o aperfeiçoamento da natureza. E aí vem o que até hoje a gente tem essa ideia de civilizar. Então, a gente vai começar a querer civilizar até, inclusive, outras culturas, outras etnias, a partir desse conceito estabelecido pelo Ocidente. Isso é importante sempre ter esse parâmetro, tá bom? E aí, o que acontece? Tá? A partir do momento que ele caracteriza esse homem como, né, um ser que, de certa forma, está sempre em estado de guerra, né, selvageria, e esse Estado civil garante isso, e aí você pensar quem foram as primeiras sociedades a estabelecer, a se estabelecer desta forma, e aí então preciso, né, expandir, né, esse novo modelo desse homem artificial, para que a própria espécie humana não fosse extinta, de acordo com Hobbes. Porque é justamente nessa sociedade civil que, de acordo com Hobbes, há o aperfeiçoamento da natureza. Aí vocês pensam se houve de fato um aperfeiçoamento da natureza humana no estado civil, tá? E a superação, né, do estado de natureza. Assim, é uma convenção que cria o Estado. É um acordo de vontades, é um pacto que dá início à vida civil no sentido de abolir a guerra, né, e a impunidade geral contra a violência. Então, o Estado Civil, justamente, como eu falei, você percebe nas citações deles, aí nos outros, eu estou utilizando como base tanto o Reale, como o Vittar, e como o Prudente, né, nas leituras, e o próprio Hobbes, né. Então, você percebe em comum sempre essa preocupação com essa violência, né, com a perda da vida, né, e a ideia de dar fim a esse estado de guerra que estava acontecendo na vida na qual ele se encontrava. Eu separei aqui, né? E aí até botei aqui, o contrato social hobbesiano prevê que o soberano seja o único proprietário de todos os bens, tá? A questão central da política é controlar o desejo humano e obter cada vez mais poder sobre os demais. Então, por exemplo, por isso que o soberano ele vai estar acima da lei para Hobbes, como a gente vai perceber daqui a pouquinho. E aí, por exemplo, no Reale, no caso não é no caso é o Giovanni Reale, esse o outro que eu sempre uso também, com 2 reais. Esse aqui é o Giovanni. Ele vai dizer o seguinte quando vai falar desse egoísmo e desse convencionalismo hobbesiano. Vamos mudar aqui, Sérgio. Ele vai dizer o seguinte: os pressupostos que constituem a base da construção da sociedade, tá, e do Estado de Hobbes são fundamentados em dois. Olha como é interessante, tá?
o Reale já destaca para a gente de cara, já no início do texto dele, que vai ter dois fundamentos, tá, para a construção da sociedade e do Estado para Hobbes. O primeiro, né, que é por isso que ele vai, o pilar, né, dele vai ser justamente a partir disso, como um direito natural. Vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, nosso filósofo admite que, embora todos sejam relativos, há, porém, entre eles um bem primeiro, tá? E originário. Originário do quê? Para o Estado civil. Certo? Sempre tem em mente sobre o que eles estão discutindo. Qual é a origem e como é que eu posso validar e legitimar o Estado. Então, eles vão dizer o seguinte: qual é, né? Originário para se pensar um Estado civil, que é a vida, a sua conservação. Para ele é o elemento primeiro, para que você possa ter paz, né? No sentido de você possa ter segurança. Tá? Portanto, né? Um mal primeiro que é a morte. Então, um primeiro motivo para que você saia desse estado pré-cívico para o estado cívico, estado de natureza, é justamente a preservação, a autoconservação. O homem, né, dentro do ápice do seu egoísmo, ele renuncia essa vontade, essa liberdade plena e essa igualdade plena, abre mão dela, mas abre mão porque ele quer garantir justamente a vida, tá? Para, inclusive, ter uma liberdade, mas uma liberdade com segurança, uma liberdade sem uma preocupação de que eu possa vir um outro, né, usurpar aquilo dele, uma propriedade dele, e que não, nada possa ocorrer. E aí, quando eu falo propriedade, lembrando que eles consideram a própria vida como propriedade, tá bom? Não vamos considerar a propriedade apenas coisas materiais, assim. Tá? O segundo ponto, primeiro é a conservação da vida, a autoconservação, e o segundo, né? Em segundo lugar, ele nega que existam uma justiça e uma injustiça naturais, que, como vimos, não existe valores absolutos do estado de natureza. Então, o primeiro ponto, você não pode, realmente, para ele, em Hobbes, não existe justiça e injustiça no estado natural, porque o conceito de justiça e injustiça vai vir a partir de valores que são valores absolutos. Mas esses valores só vão ser absolutos e determinados a partir que eu tenho o Estado. E esse Estado faz com que tenha a existência do direito. Então, as coisas só passam a ser justo e injusto quando eu tenho o Estado civil. Tá? Hobbes sustenta que a justiça e a injustiça são fruto de convenções estabelecidas por nós mesmos e que, portanto, são cognoscíveis, ou seja, não precisa, como vai dizer, né, de uma iluminação, não precisa de uma da ideia de virtudes absolutas, que ele vai dizer que são valores cognoscíveis, vão ser valores que vão ser racionalizados, tá? De modo perfeito e a priori, juntamente com tudo aquilo que delas derivam. Então, a gente vai ter, primeiro ponto disso tudo, o egoísmo, que é esse egoísmo que faz com que eu, de certa forma, renuncie, né, essa liberdade plena e essa igualdade plena, e o convencionalismo, que é, peraí, o que vai estar aí nesse acordo, né? Então, o primeiro ponto para ele é essa autoconservação, é a vida, vai ser o pilar, tá? Então, se é o pilar, é a vida, um dos pontos do Estado Civil é a segurança, né? A segurança de ir e vir, a segurança de, como é que se chama? De bens, tá? Segurança de uma propriedade privada. Então, é justamente isso que ele vai tentar convencionar. São os pontos da nova ciência política, né, segundo Hobbes, tá? Já eu leio aqui um outro ponto que é bem interessante dele, quando ele faz ele vai tentar, esses autores, eles são assim, né, eles dialogam entre eles. Ele vai mostrar por que Aristóteles estava errado, tá? Então, já só ler esse slide aqui e volta aqui para o real.
Nesse sentido, a ditadura de um, tá, é preferível à ditadura de todos. É isso que ele está colocando aqui. Imagina que a ditadura de todos, o estado de guerra, tá? Instaurado, perdão, o estado de guerra em condições naturais de convívio. É do estado violento que Hobbes mais procura se afastar, tá? Defendendo um modelo segundo o qual, né, o justnaturalismo corresponde a obedecer às leis civis emanadas do soberano, já vou falar sobre esse soberano, e a ele se submeter de modo irrestrito, alienando-lhe todos os direitos e liberdade. Por isso que você vai encontrar, quando pesquisar, talvez em textos e artigos, apresentando o Hobbes como um absolutista, que de fato ele é, porque ele fala, né, a partir do momento que você entra nesse acordo, né, você tem que, primeira coisa, precisa que as pessoas obedeçam às leis, senão também não faz sentido. Lembra lá o conceito de legitimação da sociedade, né? É que os contratantes estejam cientes desse acordo. Então, obedecer às leis civis que são emanadas pelo soberano. É o soberano que vai decidir que leis é essa, que vão ser, de certa forma, a base, né, dos ordenamentos jurídicos. E a ele se submeter de forma irrestrita, certo? Você é como você, o que o termo está alienando-se, né? Porque você vai renunciar no estado absoluto de Hobbes, o poder do soberano, ele é vitalício até a morte. Você não vai trocar, não tem um rodízio como na democracia. Depois que a população escolheu o soberano, não é? Tem esse negócio de troca, tá? E tudo isso, toda essa noção dele, tá pautado naquela ideia que a natureza humana é egoísta. É por isso que ele, por exemplo, né, a gente tem aquela ideia, Montesquieu fez a divisão dos poderes. Então, em Hobbes não tem. Tem os três poderes. A questão é que ele fala, não pode ser pessoas diferentes nesses três poderes. Não pode ser pessoas, não pode ser assembleias diferentes. Tá? Poder executivo, né, judiciário, legislativo, tem que ser de uma só pessoa, né? Nossa pessoa fica do soberano, que também pode ser uma assembleia, mas não pode ser dividido. Por que dizer que não pode ser dividido? Porque ele vai dizer que se dividir, esses três poderes vão brigar entre si, por causa da natureza humana que é egoísta. Então, eles vão ficar competindo em vez de eles se juntarem para manter a paz, eles vão causar atrito nos três poderes. Então, para não ter esse problema, vamos dizer assim, resumindo, só um que ele não vai brigar com ele mesmo, vamos dizer assim, né? Para tornar mais acessível. Então, ele tem os três poderes, mas tem que ser executado. Não pode ser por pessoas, né? Vamos dizer, pessoas e nem por assembleias diferentes. Por conta justamente dessa questão da natureza humana, né? Que está sempre voltada por querer ter mais poder. Então, se um determinado setor perceber que tem menos poder ou mais poder do que o outro, vai, de certa forma, como ele vai na citação que eu li, vai querer, de certa forma, desejar mais poder para ficar à frente e só cessa com a morte, de acordo com Hobbes, esse desejo do homem por poder. E aí, o que ele vai dizer, né? Para todo mundo esquecer Aristóteles. Ele diz o seguinte, tá? A política não tem fundamento natural, né? Coloquem isso na cabeça de vocês, né? Hobbes falando para a gente quando está lendo o texto dele. Para compreender adequadamente a nova concepção política de Hobbes, né, é importuno recordar que ela constitui a mais radical subversão da clássica posição aristotélica, né? Muda tudo, certo? Com efeito, o estagerita, que no caso é Aristóteles, sustenta que o homem é um animal político, ou seja, é constituído de tal modo que por sua própria natureza, é feito para viver com os outros em sociedade politicamente estruturada. Ademais, ele identifica essa condição de animal político do modo como estado do estado próprio também de outros animais, como as abelhas e as formigas, tá? Que desejando e evitando as mesmas coisas e voltando suas ações para fins comuns,
se agregam espontaneamente. Isso era Aristóteles falando, né? Comparou lá como as abelhas e as formigas se organizam e falou, o ser humano também é assim, né? Se torna muito, chega muito mais perto da perfeição quando está em coletividade. O que o Hobbes vai dizer? Hobbes contesta vivamente a proposição aristotélica e a comparação. Para ele, cada homem é profundamente diferente dos outros homens, tá? E, portanto, deles separados. Estão tão separados, são tão egoístas, que vão se enfrentar entre si, de acordo com Hobbes. Portanto, cada homem não é de modo nenhum ligado aos outros homens, por um consenso espontâneo, como dos animais, que para ele é um consenso espontâneo, né? A maneira como os animais se articulam na natureza. Para ele, para os homens, não é de modo espontâneo. Essa articulação está simplesmente pautada em um interesse individual, tá? Individualista. Então, não é natural. E aí ele vai dar alguns exemplos, tá? Gente, vai estar dando aqui 3h40. Eu vou perguntar para vocês, tem 26 pessoas, mas qualquer coisa alguém pode eu ir direto, né? Vocês podem fazer a contagem, vocês vão perceber que vai dar a mesma hora. Eu sempre, de certa forma, sempre termino 10 minutinhos mais cedo. Aí eu iria direto, terminaria por volta de 4h10, 4h15, e se você for somar, vai dar os 50 minutos, né? Sendo que às vezes nem utilizo esse 50 minutos todo, que eu sempre termino 10 minutinhos antes. Teria algum problema ou vocês querem mesmo o intervalo de vocês agora? Eu acho que não teria problema nenhum, professora. Vamos ver o que o resto da sala pensa. Professora, Tá, por mim, pode seguir também. deixa eu só ver aqui, né, como o pessoal vai se colocando, porque de repente vai que, né, eu arranjo problemas. Tá? Certo? Então, eu vou continuar. Caso isso tenha causar depois algum problema, e aí podem entrar em contato com o Esther. Esther me avisa que eu não utilizo mais essa dinâmica, tá ok? É justamente isso, mas eu só quero dizer também para racionalizar que vocês não vão perder nada em conteúdo, né? Se você pega, vê, o intervalo é 20 minutos, se eu pegar ali mais 10 minutinhos ou 15 minutinhos, vai dar ali o que a gente já trabalharia depois, e aí vocês vão ter, digamos que, mais tempo da sua sexta-feira, e todo mundo já está exausto, e talvez não esteja mais nem conseguindo processar as minhas informações. Então, eu vou dar continuidade, qualquer coisa, stack ali, se tiver algum problema com alguém continuar assim, é só avisar que ela me diz depois no privado, tá bom? Mas pelo chat, por quem falou, tá tranquilo. E aí, voltando, né, o Hobbes, né, aquela ideia, né, jogar a pedra, né, mas no caso ele não vai esconder, vou jogar a pedra e vou dizer o porquê que eu joguei a pedra, é Aristóteles e aqueles seguidores de Aristóteles. Primeiro, né, você não deveria comparar os seres humanos aos animais, né, que ofensa aos animais. Ele vai dizer assim, em primeiro lugar, existem entre os homens motivos de luta, combate e guerra, de acordo com Hobbes, né, que não existem entre os animais, como acontece, por exemplo, as guerras civis. Né? O que ele vai dizer é que existe um apetite natural, né, no reino animal, que se dá de uma maneira muito diferente. Quais são os motivos que o homem, de certa forma, se estabelece de uma guerra uns contra os outros de sua própria espécie. B, o bem de cada animal que vive em sociedade não difere do bem comum, ao passo que no homem o bem privado difere do bem público. Ou seja, o homem é o único ser que faz essa diferença entre público e privado. Né? Os animais não percebem defeitos em sua sociedade, tá? Ao passo que o homem os percebe esses defeitos, querendo introduzir contínuas novidades e constitui causa de discórdias e guerras a partir delas. A próxima, né? Os animais não têm a palavra, que nos homens é frequentemente uma trombeta de guerra e de sedição, de perturbação da ordem. Então, ele vai colocando elementos para mostrar como, né,
não, a comparação feita por Aristóteles, ela não se dá de forma empírica, né? Ela não se efetiva, né? De forma analógica, fazendo analogia. Os animais não censuram uns aos outros, né? Ao passo que os homens se vivem censurando uns aos outros. Tá? E o último, nos animais o consenso é natural, enquanto nos homens não é. Né? Se não tiver algo que, de certa forma, possa falar um poder que faça com que você obedeça a esse contrato, ele vai dizer que não existe, não é natural esse consenso. Então, ele fala para Aristóteles, o Estado, portanto, não é natural, e sim artificial, porque você precisa de um Estado de direito para consolidar tudo que o homem quer, assim, dentro dos acordos, ok? E aí sim eu tenho o nascimento do Estado. Eu li essa parte, gente? Então, aí o contexto, né, que é importante. Então, Thomas Hobbes, ele está vivendo, né, desenvolveu essa filosofia política dentro de um contexto de guerras civis, então pode ser por isso, né, porque a gente não pode ver o psicológico desses autores, né, a gente já está aqui bem distante deles. Mas ele viveu um período de constante guerra civil, o que pode, né, a gente, em uma interpretação fora do texto do livro, de certa forma, tentar entender o porquê que ele desenvolveu esse conceito de natureza humana e essa importância para o Estado. E aquela citação, né? Que, né, até mesmo um governo tirano é melhor do que um estado de natureza, porque é um estado de guerra, e a gente vive um constante medo de perder a vida, né? Então, a vida para ele é o elemento básico, né, suporte para todas as outras leis que possam vir a ter no Estado civil. Se essa lei básica não for garantida, para ele nem existe Estado civil. Tá bom? Mudou? Não. Então, o estado de natureza, né, já antecipei bastante, mas revela uma situação originária anterior ao estado político, em que os seres humanos estão em uma igualdade de fato. Até coloquei aqui em negrito, né? Porque aquela igualdade, como eu estava falando, que todo mundo é dono de tudo, tá? Com cada um deles podendo infligir os demais, ou seja, a morte violenta, sem que haja qualquer tipo de punição para tal conduta. No Leviatã, que é a sua obra principal para a sua filosofia política e automaticamente sua filosofia do direito, Hobbes afirma que a questão central da política é controlar, tá, o desejo humano de obter cada vez mais poder sobre os demais. Depois a gente vai ver aí textos que vão contestar essa maneira de ver a natureza humana, né, que Hobbes apresenta. Vou ler só uma citação aqui, um minutinho. Hum, então, apareceu o número da página aqui, eu me perdi. Depois eu vejo que isso aí. É o estado, é o ser que caracteriza o homem antes do seu ingresso no estado social, tá? O estado civil. Na ausência de um poder comum que imponha uma ordem. E aí eu vou ler aqui novamente um trecho do Reale, quando ele vai falar sobre o nascimento do Estado. Tá? Deixa eu colocar logo o outro slide, que eu estou tendo dificuldade de passar aqui. Vou ler aqui. Então, o Reale faz essa pergunta, né? Por que e como nasce o Estado? A condição em que os homens se encontram naturalmente é uma condição de guerra, como a gente viu, de todos contra todos, tá? Cada qual tende a se apropriar de tudo aquilo de que necessita para a sua própria sobrevivência e conservação. Então, esse homem natural egoísta, que ele está só querendo, como ele vai dizer, né?
A busca do homem no estado de natureza é sobreviver e automaticamente se autoconservar. E como cada qual tem direito sobre tudo, não havendo limite oposto pela natureza, tá? Nasce, então, o inevitável predominância de uns sobre os outros, ou seja, aquele que for mais forte é aquele que vai dominar tudo, né? Certo? Essa situação precisaria de um remédio, né? Vou pular aqui algum texto, que é isso que o Reale vai colocar. Nessa situação, o homem está arriscando, né, a perder o bem primário, que é a vida. Ou seja, no estado de natureza, ele pode perder um bem primário, que é a vida, ficando a cada instante exposto ao perigo de uma morte violenta. Ademais, também não pode dedicar-se a nenhum tipo de atividade, né? Porque tudo que ele produzir pode vir um outro e tirar para si. Pá, tá? Então, né, cada homem permanece só com o terror de perder a vida de modo violento. Mas o homem pode escapar dessa situação, segundo Hobbes, tá? Recorrendo a dois elementos. Há alguns instintos, e aí ele vai dizer que o homem ele sempre vai ter o instinto de se autoproteger. Ele pode até querer, né, talvez os pais não, né? Se tiver do lado do seu filho, se tiver alguma situação, automaticamente possa proteger os filhos, né? Isso aí, no caso, o Robson não concordaria comigo. Mas o que ele vai dizer? Que há um instinto natural, que é essa de sempre se proteger automaticamente, só que a gente precisa de um... E aí ele vai falar, eu preciso racionalizar esse instinto que o ser humano tem de autoproteção. Então, os dois elementos básicos para constituir todo o seu ordenamento jurídico vai ser esse: escutar esses instintos, mas racionalizar eles. É o seguinte: primeiro, os instintos, né, são o desejo de evitar a guerra constante, a guerra contínua, tá? Esse vai ser o instinto que está em pauta para você dar origem ao Estado Civil: evitar uma guerra constante, para salvar a vida e a necessidade de conseguir aquilo que é necessário para sobreviver. Então, o que é necessário para sobreviver tem que estar em pauta. Por isso que ele vai tirar outras leis. Porque não é só a vida em termos de segurança, mas o que eu preciso para sobreviver, além da segurança, tá? Então, você percebe que tudo dele vai ser pautado pensando na questão da vida. E aí ele vai dizer o seguinte: além disso, desse instinto de sobrevivência, eu preciso de um outro ponto, a razão, o logos humano. Aqui é entendida, aqui é entendida não tanto como um valor em si, pensar que a razão humana é um produto, mas como um instrumento capaz de realizar aqueles desejos, né, de fundo, ou seja, como é que eu vou colocar em prática tudo aquilo? Então, como vocês perceberam aí no slide, o Estado que será o único titular a concentrar o poder político da coletividade, né, saindo justamente desse poder natural, né, em favor de um homem, de um humano artificial. Eu separei aqui, tá, encontrei finalmente. E aí ele vai fazer essa diferença, né, entre lei natural e a lei civil. E aí ele vai dizer o seguinte: o que seriam essas leis naturais? Como eu falei, é tudo aquilo que possa preservar a vida. Só que elas precisam de assim como vai fazer Aristóteles, assim como todos os autores, elas precisam ser materializadas, elas precisam ser convencionadas. É preciso que todos os constituintes percebam a importância dessas leis naturais e que possam ser efetivadas no direito positivo. Tá? Então, é nesse momento que passa a ter o conceito de justiça, de injustiça e a instituição direito. Tá? E aí o Reale diz o seguinte: desse modo, tá, nascem as leis de natureza, tá, que nada mais é do que a racionalização do egoísmo. E é isso que ele faz. Eu vou racionalizar o egoísmo das pessoas para mostrar que a gente precisa ter alguns elementos, né, dentro do nosso ordenamento jurídico. As normas que permitem concretizar o instinto de autoconservação do homem, que ele vai chamar uma lei da natureza. É um conceito ou regra geral
descoberto pela razão, que veta ao homem fazer aquilo, e aí isso aqui é bem interessante, deveria ter colocado no slide. Olha o que ele vai dizer. Essa lei, uma lei da natureza é um preceito ou regra geral, tá? Descoberto pela razão, ó, que veta ao homem fazer aquilo que é lesivo à sua vida ou que lhe tolhe os meios para preservá-la, e omitir aquilo com que ele pensa que sua vida possa ser mais bem preservada. Então, está dizendo que nem você, a vida é tão pilar, que nem você pode lesar a sua própria vida. Tá? Então, até o Estado tem que tomar conta disso, assim, no sentido dessa propriedade. Tá? E, por exemplo, omitir aquilo que ele pensa, porque você pode pensar que algo está fazendo bem à sua vida, mas não pode fazer. Então, o Estado tem que garantir, porque é a base do contrato da origem do Estado. Então, a vida é esse pilar, tá bom? Para Hobbes. E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai apresentar, né? Vou ler só 6. Ele vai apresentar 6 leis naturais. Na verdade, são 19. Eu vou ler 6 leis, só para vocês verem como é que ele vai puxando uma coisa a outra, a partir dessa base que ele fala da autopreservação. É a base. O que eu posso tirar a partir disso? Então, ele fala o seguinte, primeira regra natural. É fundamental. A regra primeira e fundamental ordena que o homem se esforce por buscar a paz. Ou seja, a ideia é que o homem tem que renunciar, se esforçar. Porque já que a natureza dele é egoísta, ele vai ter que lutar contra a sua natureza. Então, ele vai ter que se esforçar. E, tendo se esforçar, ele vai obedecer os seus instintos e vai querer fazer, né, até a cabeça do outro, como diria Hobbes, né, o estado de natureza. Segundo, então, a primeira, essa predisposição do homem para querer se esforçar a buscar a paz. Segunda regra, impõe que se renuncie ao direito sobre tudo, então, aquele conceito de liberdade, e aí vai surgir esse conceito de liberdade que o Locke vai fazer, que o Kant vai fazer, né, todos os contemporâneos, os modernos e contemporâneos, que é a ideia de liberdade, mas uma liberdade com dever, tá? Só é possível você se falar de liberdade com dever. E aí depois, eu trabalhei bastante isso em filosofia geral, mas aí depois eu pego um pouquinho quando estiver trabalhando no Locke. A segunda regra impõe que se renuncie ao direito sobre tudo, tá? Então, agora você não tem direito sobre tudo. Você tem direito sobre algumas coisas, tá? Ou seja, aquele direito que se tem no estado natural, que é precisamente o direito que odeia todas as contentas. Então, como ele via a igualdade e a liberdade, não via de maneira positiva, mas sim os motivos justamente das contentas, ou seja, das guerras e das intrigas, porque o outro queria ter igual ao outro, então ele vai dizer que é o momento de renunciar, já que esse é o motivo de contentas. A regra, portanto, prescreve que um homem, quando os outros também estiverem, esteja, aí já é Hobbes falando, tá? Esteja disposto, se o julgar necessário para a sua própria paz e defesa, abdicar desse direito a todas as coisas, e que se contente, né, em ter tanta liberdade contra os outros homens, quando ele conceberia os outros contra si mesmo. E aí tem uma frase, né, do Evangelho que ele utiliza, tá? Ou uma frase, né, uma lei do Evangelho. Que ele diz o seguinte: tudo aquilo que exiges, né, que os outros te façam, façam a eles. Kant vai resgatar isso também na sua ética deôntica, né? E é justamente esse conceito de liberdade que ele vai apresentar, tá? Você é livre, mas desde o momento que você não... Aí até o Locke vai falar isso, não entenda a liberdade como um direito de invadir a liberdade do outro. Então, você tem a liberdade desde o momento que você não invada a liberdade do outro indivíduo. Então, muda o conceito de liberdade, porque não era esse o conceito de liberdade que a gente tinha no estado de natureza. Então, a gente passa a ter uma liberdade com dever. Quando você invade essa liberdade do outro, tá?
você está, no caso, aí você está sendo irresponsável, né? Você está praticando ali, no caso, de acordo com Hobbes, o que seria uma injustiça, já que faz parte do contrato, obedecer às regras. A terceira lei impõe, uma vez que se tenha o direito a tudo, tá? Que se cumpram os acordos. Então, se esforce, né? O terceiro ponto é que se cumpram os acordos feitos. E daí nascem, a partir do momento que se tem a regra, se estabelece, e se passa a cumprir os acordos, aí ele fala, aí nascem o conceito de justiça e de injustiça. Aí o conceito que é para a nossa disciplina, né? Então, o que seria justiça para Hobbes? É manter os acordos feitos. Injustiça é transgredir aqueles acordos feitos. Né? Só isso. E aí, né, a partir dessas três regras básicas, que é se esforçar, né, para buscar a paz, renunciar seu direito a tudo, né, e aí vai ter essa base, né, lembre-se que o outro tem o mesmo direito do que você, então faça para o outro aquilo que você, né, queria que fizesse a você. E aí, o ponto é o conceito de justiça e de injustiça, que está baseado naquilo que foi estabelecido pelo o acordo dado para aqueles que são os contratantes. E aí ele tira mais outras leis, vou ler só mais duas. A quarta lei prescreve que se restitua os benefícios recebidos de modo que os outros não se arrependam de tê-lo feito. Tá? Ou seja, todo mundo, aquela ideia, todo mundo vai ter direitos e deveres, e tem que estar distribuído muito bem, não pode ter privilégios, de acordo com ele. Porque, senão, alguém pode falar assim, qual é o motivo de eu estar nesse acordo? Aí ele vai até colocar no seu texto que é daí que nasce o sentimento de gratidão e de ingratidão, né? Então, imagina, por exemplo, que se fosse para quem paga imposto de renda, né, que se realmente tudo que o Estado promete fosse recebido, você ia ter uma gratidão por aquilo que do acordo, né? Saúde ok, educação ok, segurança ok. Então, o que ele vai dizer? Aí vai surgir o sentimento de gratidão por aquele acordo e a ideia de permanecer nele. Agora, quando há um sentimento de ingratidão, pode causar insatisfação e a partir dessa insatisfação, ter outras consequências políticas. Então, ele coloca lá, né? É daí que nasce, a partir dessa restribuição, é que nasce aí ele coloca, nasce o sentimento de gratidão e de ingratidão. A quinta regra, né? Prescreve que cada homem deve tender a se adaptar aos outros. Ou seja, meus queridos, tá? Tem que se esforçar um pouquinho para, de acordo com Hobbes, para se adaptar, já que a gente vive em sociedade, com o outro. Tem que ter esse esforço. Caso contrário, vai haver ele vai dizer, né? Não vai haver a sociabilidade. Então, como é que ele vai solicitar esse esforço? O sexto, né? A sexta regra prescreve que quando se tiver as devidas garantias, deve-se perdoar aqueles que, arrependendo-se, o desejam. Okay? E aí tem outras regras, aí depois vocês vai falar sobre a liberdade de expressão, a injúria, né, e assim diante, mas você percebe que o soberano é que vai, de certa forma, organizar tudo isso, como a gente vai ver já já. E aí, vou só fazer uma outra pauta, uma citação do próprio Leviatã, que ele vai dizer o seguinte, da obra Leviatã. Ele vai dizer assim, uma lei natural, que é aquela, por exemplo, essas que eu acabei de apresentar, tem outras, tá? É um preceito ou regra geral estabelecido pela razão. Você percebe que ele não recorre a algo, por exemplo, o mundo das ideias, ou, por exemplo, ao próprio Aristóteles, que vai recorrer à ideia de uma causa final, ou o período medieval, que vai recorrer a uma lei eterna, a uma lei divina. É uma lei da própria razão. Eles nos convidam, né? E se você pode concordar ou não, mas é a partir de uma racionalização das experiências de se viver em relação ao outro, estabelecido pela razão, mediante a qual se proíbe a um homem a fazer tudo o que possa, né, destruir a sua vida ou privá-lo dos meios necessários para preservá-la. Então, esse é o ponto inicial.
Ele estabelece uma lei natural a partir da preservação da vida e de tudo que possa destruir a sua vida. E quais são os meios para preservar? Primeiro, que as outras pessoas queiram preservar a sua vida. Por isso que ele fala, né, o Reale vai dizer, né, a questão de se adaptar ao outro. Porque se se adaptar, vai viver em questão de guerra. Tá? Que os homens cumpram os pactos que celebram, isso é importante. Sem essas leis, né, os pactos seriam em vão, e não passariam de palavras vazias. Tá? Com o direito de todos os homens a todas as coisas, continuaria a vigor e permaneceremos em condição de guerra. Estabelecido isso, precisamos da lei civil. É isso que Hobbes está falando, né? Ficaria, então, as leis naturais apenas em palavras vazias. Precisamos efetivar. Para efetivar, eu preciso de instituições sociais. Dentre elas, o direito. E aí ele vai falar sobre a lei civil, né? A lei civil, no caso, por sua vez, é aquela emanada pelo soberano, né? O soberano, sabendo dessas condições, né? Qual o papel dele, é bem resumindo, como que seria, né? De acordo com Hobbes. Os súditos, né? E, dessa forma, se reunir onde esse soberano não estaria presente, que viria a ser soberano, né? E, no caso, escolheria, né? Seria algo, no caso, bem natural, intuitivo, assim, vamos escolher quem é esse soberano. É como fosse alguém que, naquela comunidade, se percebesse que ele é o espírito de liderança, né? Imagina, por exemplo, que na sala de aula, quando o coordenador chegou, gente, eu preciso de um líder, e uma semana você fala assim, olha, a Esther que tem que ser a líder, ela tem a cara, se mesmo ela se pronunciar, ela que tem que ser a líder, né? Ou outra pessoa, mas que você percebeu naquele a pessoa que seria responsável, né? Vamos pensar assim, seu instinto percebeu isso, e é essa ideia de soberano mesmo em Hobbes, né? E aí, que se não for essa pessoa, por exemplo, o Estado não vai para frente, assim, não cresce, não vai ser frutífero. É como. Exatamente. Não foi bem assim? Vamos imaginar que, no caso, foi assim, tu que não queria ser a soberana, eu sinto isso, Esther, né? Foi assim, mas tu que não queria reconhecer esse teu poder de liderança. Tô brincando, eu não sei, né? Mas é isso, né? E se não for desta forma, né? Por exemplo, quando é contratante, gente, claro. Enfim, os súditos, né? Que reconheçam e dão, porque lembra, depois que você dá o poder, é forever, né? Para sempre. Tá? Por isso que é totalitarismo, absolutismo, o modelo hobbesiano. Então, digamos que, por exemplo, é alguém que quer se impor, né? Não é um acordo entre os súditos. Ele vai dizer que não vai se estabelecer isso, não vai se estabelecer a paz, tá? Porque está sendo colocado a partir daquele egoísmo que talvez do egoísmo de uma pessoa que quer estar no poder. Só vocês lembrarem, olha eu fazendo comparação do Rei Leão, né? Tinha mesmo enfim, não lembro agora o pai do Simba, mas enquanto o Simba não chegou para estabelecer. É o Mufasa, professora. Obrigada. Enquanto, por exemplo, ele estava ali, né? Estava tudo bonito no reino. Eita, mas eu quero dar exemplo, não lembro o nome das coisas, essa é ótima. Mas, enfim, lá no reino deles, estava tudo perfeito, tá? Agora, quando foi aquele que, de certa forma, né, não foi escolhido para aquele conjunto de súditos, né? O que aconteceu lá no reino? Aí fica tudo muito envelhecido, a sociedade não vai. É mais ou menos isso que o Hobbes vai colocar. Só se voltou a se estabelecer quando o Simba voltou e, né, pela própria. Era ele que deveria estar à frente, né? A própria sociedade, assim, vamos dizer assim, só para tornar mais didático, né? Quando ele voltou ali, é que, de certa forma, se instituiu. E é assim que o Hobbes vê aquele soberano, tá? Não, há uma ideia, né, parece ser democrático, mas, ao mesmo tempo, quando ele se assume o poder, ele está acima do poder e não tem regra para tirar ele.
Não tem regra, porque já foi uma decisão tomada. Porque, voltando, né, como ele vê o homem sempre de modo negativo, qual seria o motivo para tirar ele do poder? Poderia ser o próprio egoísmo humano, né? E aí ele sempre, de certa forma, muito pé atrás com essa natureza. Então, até, né, e aí até no, é vitalício, no caso, o papel desse soberano. E ele está acima da lei, e ele que vai instituir as leis civis, a lei civil, garantir essa lei natural, que é a vida, e ela gera todas as outras. Então, os termos justos e injustos somente podem ser aplicados à conduta humana quando existir um poder coercitivo, né, isso é importante, poder coercitivo, que obriga os seres humanos a repetir seus acordos mútuos, mediante alguma espécie de castigo, ó, antecipei, né, já tinha falado isso com vocês antes, que desestimule o rompimento desses mesmos acordos. Então, o soberano, ele tem o poder, né, sobre, né, de violência sobre os súditos, quando esses não obedecem, né, não efetivam, né, o acordo estabelecido. E aí, se não for uma punição que, de certa forma, desestimule ele, né, não tem por que ele obedecer aquele contrato. Então, precisa ser, né, de fato, falar assim, eu preciso obedecer essa lei civil, senão... Para Hobbes, a justiça somente existe quando a sociedade encontra-se em paz e a ordem é mantida pelo império da lei. E aí tem uma citação, né, do Stahl, que vai dizer o seguinte: o mesmo pode deduzir-se também da definição comum de justiça nas escolas, pois, aí ele está se referindo às escolas tradicionais, né, a do medieval e Aristóteles, pois nela se diz que justiça é a vontade constante de dar a cada um o que é seu. Portanto, onde não há o seu, isto é, não há propriedade, não pode haver injustiça. E onde não foi estabelecido um poder coercitivo, isto é, onde não há Estado, não há propriedade. Tá? Então, para você garantir a propriedade, tem que garantir o Estado, pois todos os homens têm direitos a todas as coisas. Portanto, onde não há Estado, nada pode ser injusto. De modo que a natureza da justiça consiste no cumprimento dos pactos válidos. Mas a validade dos pactos só começa com a instituição de um poder civil. E quem é essa instituição? O direito, né? Suficiente para obrigar os homens a cumpri-los, e é também somente aí que começa a haver, né, a instituição da propriedade. Tá? E aí eu finalizo aqui certinho, 4:15, 4:16, nesse momento, justamente com essa citação do Hobbes, do texto Leviatã, quando ele define a importância das instituições para que, de fato, se possa consolidar o que hoje chamamos de justiça e de injustiça. Então, não tem como pensar o direito sem a ideia de um Estado. E aí, se eu não tiver o direito, eu também não posso ter o que ele vai chamar garantia de vida e muito menos de propriedade e de posse. Tá? Então, você percebe que ele vai fazendo uma dedução natural, tentando nos convencer a concordar, né? Nos convencer a esse pilar, né, de origem e validade do Estado civil. Certo? Também deu um minutinho de vocês. Aí, na próxima aula, eu só faço uma retomada, já está quase finalizando, é até bom que revise um pouquinho, que no final ninguém mais está com cabeça. E aí a gente inicia a estudar Locke, né? Locke, que é o fundador aí do liberalismo econômico, e aí também como isso vai influenciar na maneira como a gente entende a liberdade e o poder de quem está sobre o Estado, que ele vai mudar muita coisa aí. Ok, gente? Enquanto isso, curva-se a Esther, né? Então é isso, gente. Desejo, se alguém tiver uma pergunta, pode colocar, quiser fazer algum comentário também. É isso, desejo para vocês uma ótima semana também, um ótimo final de semana e uma ótima semana, né? Descansem, fiquem bem, se cuidem, saúde mental para todos, bebam água. Cuidado, viu, Esther? Um golpe aí
um golpe aí de liderança. Talvez ela possa até agradecer, dependendo dos perrengues que ela passe, né? Então é isso, às vezes a liderança, né, pode ser um probleminha, né? Boa tarde, professor. Bom final de semana. Boa tarde. Para você também, Márcio. Bom final de semana. Tá, tchau para todos aí. Né? Estão todos liberados.